Então, houve um fato ocorrido em 1892 entre um velho e um jovem rapaz em um trem na França. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário, que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem rapaz percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: "O senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices?" "Sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado?" respondeu o senhor, o velho. "Mas é claro que está", disse o jovem. "Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre os nossos cientistas, o que eles pensam e dizem acerca disso tudo." "É mesmo? O que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia?" respondeu o velho. "Bem", respondeu o universitário, "como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência." O velho, então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do seu paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo, sentindo-se pior do que uma ameba. No cartão estava escrito: "Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França." E é de Pasteur a seguinte frase: "Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus." Os textos que eu li falam sobre a apostasia, um sentimento anti-Deus. Vivemos hoje o que Max Weber chamava de... Está preparado? Alemão. Erzaberung. Fala aí para o seu irmão. É isso aí. Ou o desencanto do mundo. O desencanto do mundo. Weber constatou em sua sociologia uma disposição por parte das pessoas para lutar contra Deus. Aquilo que foi sistematizado no século XX pela Escola de Frankfurt, por Gramsci e todos esses que pretenderam destruir a civilização ocidental com seus valores cristãos, teve o seu início bem antes disso. Laplace, ao enviar a Napoleão Bonaparte seu trabalho A Mecânica Celeste, quando foi interrogado acerca de Deus, respondeu: "Deus é uma hipótese descartável." Em 1883, Nietzsche, o filósofo, no primeiro canto do seu Assim Falou Zarastutra, disse que Deus havia morrido. Nietzsche anunciou que Deus está morto, e agora uma nova raça de eleitos deveria por si só suportar o peso desse crime, alçando-se a si mesmo como um novo homem, como a superação do homem, como um super-homem. Yuval Noah Harari segue hoje com o seu Homo Deus, na mesma linha do que pretendia Nietzsche. Eu lamento dizer que Nietzsche está morto e Deus está no trono. Em 1913, Sigmund Freud publicou seu livro No Totem und Tabu, Totem e Tabu, que Deus é nada mais do que a poderosa projeção da imagem paterna incrustada desde cedo na mente humana. Freud declarou que a crença em Deus era uma enorme neurose obsessiva universal. O dogma da religião se tornara prejudicial à saúde mental, sendo considerado mesmo patológico. Hoje, pesquisas nos Estados Unidos mostram que pessoas com crença religiosa,
que nos Estados Unidos normalmente significa cristianismo, têm uma saúde mental melhor, têm menores taxas de depressão, menores taxas de suicídio, instabilidade familiar, menos abusos de drogas e álcool e outras patologias sociais. Charles Darwin, em 1859, lançou o seu livro A Origem das Espécies, que foi um grande barulho, uma grande explosão que sacudiu o mundo, atribuindo a evolução mecânica à vida como ela existe. A origem era explicada mediante causas estritamente naturais, acidentais e aleatórias. Entenda que o que nós acreditamos que criou tudo é o princípio que governa tudo. A teoria da evolução tem suas implicações. Se nossos ancestrais eram ancestrais inferiores, a ameba inferior, ou se nós viemos de símios, chimpanzés, não há outro projeto ou propósito divino para o qual voando pelo cosmos numa jornada sem propósito para lugar nenhum. Se a evolução é verdadeira, a Bíblia é um livro de carochinhas. O livro de Gênesis é mitológico, os milagres não existem. A vida termina na morte, portanto comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a evolução darwinista, mecânica, naturalista for verdadeira, então Deus não existe e a vida não tem propósito. Somos um acidente, estamos todos perdidos. Minha resposta a isso tudo consiste em 2 livros. O primeiro livro que eu quero lhe apresentar hoje é o maior best-seller de todos os tempos, o maior best-seller da história. O primeiro livro a ser impresso e o mais vendido de todos os tempos. Um livro que vende como pão quente ainda hoje, milhões de exemplares por ano, em mais de 100 idiomas. Um livro que é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Ele é a âncora moral da sociedade, é o livro que inventou o nosso mundo. Senhoras e senhores, quero lhes apresentar esse livro essa noite, a Bíblia. O Novo Testamento tem cerca de 24.000 cópias, entre manuscritos, versões antigas e documentos dos pais da igreja. É, portanto, o documento mais antigo com maior registro da história. Para se ter uma ideia, o segundo documento com mais registros é a Ilíada de Homero, com 643 manuscritos. São 24.000. Contra 643 da segunda. O Novo Testamento tem 5.317 manuscritos, 19.000 versões, como a Vulgata, a Etíope, a Eslava, a Armênia, a Siríaca. E os documentos dos pais da igreja, que se nós perdêssemos todo o resto, nós poderíamos, somente com as citações deles, construir tudo de novo. A Bíblia é o maior livro da história. E eu creio nesse livro porque ele é exato historicamente. Não há nada que pôde se provar contra a Bíblia na história. Todas as tentativas de destruí-la, ela não somente sobreviveu, mas conquistou o planeta. Contra a de Voltaire foi comprada pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, e depois de um pouco mais de 100 anos, sua imprensa era usada para publicar Bíblias. Olha para você mesmo e falar, podia ter ficado sem essa. Eu creio na Bíblia porque ela é exata cientificamente. Quando você fala de Newton, de Kepler, de Pasteur, de Copérnico, você está falando de homens crentes. Como aqueles escritores poderiam conhecer fatos antes que a ciência moderna nascesse? Toda escritura inspirada por Deus, disse Paulo a Timóteo, ela foi soprada aos ouvidos dos escritores bíblicos. Eu creio na Bíblia por causa da sua franqueza. A Bíblia não faz uma imagem errada acerca dos seus personagens. Ela mostra a falha de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. Não é o escrivão da corte que escreveu a Bíblia e escondeu a Marquesa de Santos.
ela pinta um retrato realista de suas personagens. Creio na Bíblia por sua exatidão profética. E não dá para falar hoje aqui, porque cada ponto desse seria uma mensagem. Eu creio na Bíblia por causa do seu cristocentrismo. De Gênesis a Apocalipse, sua mensagem é Jesus. Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu creio na Bíblia por seus ensinamentos. É impressionante o Sermão da Montanha. Nada foi escrito, nem parecido, nem de perto como o Sermão da Montanha. Ninguém ousou falar daquele jeito. Os homens foram prender Jesus no templo e pararam para ouvir um minuto, depois voltaram-se a Jesus. Os soldados são questionados, então indagados pelos sacerdotes, pelos principais sacerdotes: onde está o preso? Nós não conseguimos prendê-lo. Por quê? Porque ninguém falou como este homem.